Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à segunda aula da parte de Product Backlog e Roadmap, é isso que a gente vai abordar um pouco agora. Então, a gente construir e refinar um Product Backlog ele é muito importante, tá? Então, vamos aqui para a nossa aula, onde a gente vai entender um pouco mais sobre Product Backlog e Roadmap, tá? Descendo aí um pouco mais também para a prática. Pensando nisso, a gente colocou aqui a diferença entre o Product Backlog e o roadmap. Então, o Product Backlog ele é composto por listas de tarefas e execuções. Então, é muito mais a nível tático e a nível operacional. Atividades são centradas no downstream. O que é o downstream, tá? O upstream é um board em que você trabalha ali com a parte de gestão. Então, a janela de discovery, processos ali de entendimento com a área de negócios, essa área. E a área de downstream é a área que ela é concentrada na parte de execução mesmo das PBIs, das histórias, onde tem ali progresso, desenvolvimento, teste, assim por diante, tá? Atividades com ordem de priorização a nível tático e operacional, como eu já falei, além de ser um backlog a nível de tático e operacional, ele também tem que estar priorizado, assim como a gente viu na aula anterior, onde quanto mais próximo de entrar para a próxima sprint, quanto mais recente for ele, mais refinado ele tem que estar, mais próximo do nível tático operacional aquela funcionalidade tem que estar, tá? Atividades mensuráveis com estimativas a nível de bug, atividades, melhoria, otimizações. Então aqui contempla toda a parte tática e operacional, execução do dia a dia, então é o que está na sprint, e mapeamento e priorização de riscos operacionais. Por quê? Como a gente falou anteriormente, a gente tem a gestão de riscos a nível de roadmap, que são gestão de risco orientada aí a riscos iminentes que podem acontecer, ou oportunidades também, conforme mencionado nas aulas anteriores. E a gente também tem que mapear os riscos a nível operacional. Então, por exemplo, se tem uma falta de alguma coisa, de algum recurso, é aqui que a gente mapeia também. O roadmap, a gente tem a lista de intenções de entrega, não que tudo vai ser entregue, não que tudo já é cravado em pedra, mas a gente tem as intenções de entrega, elas são mapeadas aqui. Marcos focados na solução do produto, então a gente define ali, além das sprints, além da PI Planning, que também é um grande marco para a gente, no Safe, a gente define marcos ali em questão de se a empresa ou produto possui alguns eventos que seja importante ter uma entrega específica. Então, os marcos eles servem para auxiliar a gente nisso, tá? Visualização de nível estratégico, tá? Então, isso é muito importante. A gente ter uma visão do todo que está acontecendo. Overview de prazos de investimento. Então, o roadmap é onde concentra a parte de não somente tempo, mas também investimento em função do tempo daquelas atividades e mapeamento de riscos macro. Então, aí que está um pouco da diferença, né? Então, uma nota aqui importantíssima é que em um roadmap é apresentado épicos, features, coisas grandes, até mesmo os temas, tá bom? Já no Product Backlog, a gente ali trabalha a nível de histórias e tarefas, tá bom? Então, e para explicar o que são essas hierarquias, o que é tudo isso, basicamente a gente tem aí as iniciativas, os temas, tá? Dentro do Safe a gente trabalha com iniciativas e temas, que são coisas, são entregas macros que compõem uma solução muito, muito grande, tá? São coisas aí que a gente fala que são semestres, até mesmo ano, tá? Então, a gente tem informação aqui de uma breve descrição, a granularidade, como eu já falei, o nível de gestão disso, tá? A medida em tamanho, então a gente mede aí em meses, tá? Geralmente. Responsável é os diretores ou diretora, a parte de diretoria, de quem vai entender ali o roadmap como um todo. E a medida de progresso seria os épicos agrupados àquela iniciativa. Então, conforme os épicos vão avançando, vão passando de estado, o progresso dos temas e das iniciativas também vão avançando, tá? Um exemplo é fortalecer o ecossistema Cross Business Unit por meio de cashback, por exemplo. Então, isso é uma coisa que não dá para se mensurar, não dá para falar para alguém técnico estimar isso ou entender isso. Isso é mais um tweet mesmo do que seria aquela iniciativa, aquele tema, e dentro disso teria uma descrição abrangente do que seria isso, tá? Partindo dos temas para os épicos, a gente sempre tem uma relação entre esses dois caras de 1 para N.
O que é isso, Matheus? Você pode ter um tema para N épicos, para mais de 2 épicos, mais de um épico. Mas você não pode ter mais de um épico para mais de uma iniciativa. Então, você respeita essa relação de 1 para N, tá? E o que são os épicos, tá? Os épicos já são entregas grandes, que contemplam um conjunto de features, né? De funções que fazem parte de uma iniciativa, de um tema, tá bom? Então, a granularidade aqui é um recomendado, tá? Não é cravado em pedra, tá bom? De 1 a 3 meses é o recomendado para você ter nível de épicos que caibam dentro de um quarter, né? Que caibam ali dentro de uns 75 dias da frame do Safe. Ou se você vai fazer outros tipos de abordagem, é recomendado que seja de 1 a 3 meses, tá? O nível estratégico, então aqui quem atua são os stakeholders e o PM, ele já começa a atuar aqui mão na massa na parte da escrita e do entendimento dos apps, tá bom? A medida em tamanho a gente mede em t-shirt ou a soma dos pontos das features agrupadas abaixo, tá? Então, o t-shirt, basicamente, só relembrando aqui, ele é uma técnica de agilidade para a parte de estimativa, tá? Onde eles concentram em PP, P, MG, é o tamanho de camisas mesmo. E quanto maior, né, se for G, GG, ele é muito grande, então ele é por 3 meses. E o PP ou P, ele é 1 mês, que é o menor. E aí você tem os níveis intermediários, tá? Seria o M ali, para você conseguir medir. A assertividade ela não é tão alta, porque a gente tem um alto nível de incerteza, mas a gente já consegue entender ali o tamanho das coisas, até mesmo pelo WSJF também, tá? Ele também pode servir aí como uma medida de tamanho que contempla tudo, né? Contempla esforço e tudo mais, tá? Responsável, PM, e medida de progresso pode ser features agrupada ao épico, tá? Então, conforme as features vão avançando, o épico, ele vai sendo dado como concluído, tá? Um exemplo é um acúmulo de cashback do participante. Então, você vê que você tem que fortalecer o ecossistema e tudo mais. E aqui eu estou falando especialmente de acúmulo de cashback. É uma coisa específica. Também teria resgate de cashback, teria a parte de inspiração de cashback, teria outros apps e teriam também suas features. E falando em feature, a gente também tem uma relação de épico para feature. Eu vou colocar aqui só o 1. Nossa, aqui um fake ficou, né? De 1 para N. Tá? É essa também a variedade que a gente tem entre esses itens. Então, uma feature são entregas medianas, então elas compõem aí uma funcionalidade, uma solução que faz parte de um contexto específico que já agrega valor para o usuário final de fato, tá? Então, é uma granularidade de 1 semana e meia e 1 mês, tá bom? Então, ela é menor do que ela é menor que o menor tamanho de um app. Então, você vê que o tamanho máximo de uma feature é menor que 1 mês e o tamanho menor de um app é 1 mês, tá? Então, sempre siga essa regra, onde a feature, ela tende a durar mais de uma sprint, tá bom? Então, você já tem aqui o nível, a transição entre o estratégico e o tático, você tem aquela integração que a gente falou lá na outra aula, de integração e colaboração entre PM e PO. Então, é nesse momento que você tem essa integração. A medida de tamanho pode ser t-shirt, pode ser a soma dos pontos da feature de água para baixo. E também você pode fazer uma nova seção de WSJF para as features, tá bom? Para você priorizá-las dentro do seu backlog, respeitando sempre as dependências entre cada uma, que são premissas para que sejam habilitadas e que sejam construídas, tá bom? Responsáveis nós já falamos, e a conclusão das histórias, tá? Então, uma medida de progresso é a conclusão das histórias, é uma boa medida de progresso para falar que você está avançando, tá? Então, por exemplo, enviar créditos para a carteira do participante. Isso é uma funcionalidade que faz parte do acúmulo de cashback do participante, enviar créditos para a carteira do participante. Mas a gente pode ter outras features também, tá? Não só o envio, mas também a liberação antes do envio, tá? Desse crédito desse participante também é uma habilitação aí, tá bom? E de feature para a história, nós também temos uma relação de 1 para N, tá bom? Da mesma forma, onde as histórias. E aqui é uma coisa bem curiosa, tá? Por que a gente fala histórias? Porque as histórias, uma história é sobre algo que já se passou no passado, né? Algo que já foi, bem redundante, mas algo que já foi.
E quando a gente fala de história, é uma escrita de algo que a gente deseja que aconteça. Então, são, o certo a se escrever são histórias, tá bom? Então, uma história são entregas pequenas que contêm uma ação direta numa jornada para o cliente final. Então, uma história, ela tem que ser testável, ela tem que ser incremental, ela tem que ser independente, ela tem que ser negociável, ela tem que ser também estimável pelo time de desenvolvimento, tá? Mas às vezes ela sozinha ela não entrega uma funcionalidade, porque uma funcionalidade ela é literalmente uma feature. Então uma história, o conjunto de histórias leva a uma solução, a uma função, a uma feature, tá? Então você tem uma granularidade de maior que um dia e menor que uma semana, é o recomendado, também não está escrito em pedra, tá? O nível de gestão já é tático operacional. Por que a gente fala tático operacional? Porque a gente tem influência total do PO, já é domínio total do PO, e domínio também do tech lead, se caso for um time técnico, ou se for um time, por exemplo, de marketing, a pessoa mais senior de marketing opinar o tamanho, o esforço daquilo. Então, você já tem uma proximidade com o time muito maior. Então, à medida de tamanho disso, você pode usar várias coisas, tá? Story points, business complex points, contagem de pontos em função de função detalhada. Você pode usar o WSJS, que já não é tão recomendado porque já é uma granularidade muito pequena. Você pode usar o próprio Fibonacci, né? O próprio Planning Poker ali com a sequência de Fibonacci. Enfim, à medida de tamanho, você pode utilizar qualquer uma dessas que seja mais próxima, ali mais detalhada, mais específica, tá? Responsável é o PO completamente, desde a escrita da história até a apresentação por time, é a responsabilidade do PO. E uma medida de progresso pode ser tarefas agrupadas da história, tá? Ou o que a gente chama de remain work, né? Que seria o trabalho restante das tarefas que estão abaixo dela. Então, todo o trabalho que está restante é o que falta para aquela história ser acabada, tá? Então, já em nível de histórias, a gente, para quem conhece o Scrum, a gente tem aquele padrãozinho, para quem não conhece, eu deixei aqui um exemplo, que é eu como, então, quem está pedindo aquela solicitação, por exemplo, o cliente premium, gostaria de, né, então, um desejo dele, que os créditos que os créditos que forem concedidos me enviem um alerta. E por que eu quero isso? Tem que ter uma justificativa. Então, para que eu possa saber quando eu possuo saldo para usar o quanto antes, tá? Então, isso é uma coisa muito boa. Então, aqui mostra valor de negócio, mostra valor para o cliente e mostra a importância daquilo existir, dessa história existir e do time fazer ela agora, tá bom? E as histórias, para as histórias nós também temos uma relação de 1 para N, vou fazer aqui a mesma coisa, que é 1, e do outro lado a gente tem o N. As tarefas já é um ambiente do time, tá? Então, as tarefas são entregas micro, então ali a gente tem algumas horas, até menor que um dia, tá? É uma gestão totalmente operacional, totalmente do time, tá bom? A medida de tamanho, eu coloquei um tracinho porque às vezes a gente mede tamanho, às vezes não, depende do time, mas geralmente nós colocamos em horas, então quantas horas eu vou demorar para fazer essa tarefa? Então, com base nas horas, você gera uma métrica chamada capacity. Então, se você tem uma capacidade produtiva de 8 horas por dia, em uma semana você vai ter ali 44 horas e em 2 semanas você vai ter 88 horas, tá? Então, se você for somar as suas tarefas que você tem que fazer dentro de uma história, você vai saber quanto tempo você vai gastar e se você vai ter tempo e você vai conseguir acumular tudo aquilo que o PO está propondo de entrar numa sprint, por exemplo, durante uma planning. Então, você pode ter a medida de tamanho associada às horas, que vai ajudar muito aí no capacity do time, tá bom? Então, isso, se você tiver alguma dúvida, alguma... putz, Mate, cheguei aqui, não tô entendendo muito bem a parte de Scrum e tudo mais. Nós temos um curso de Scrum só voltado para isso. Então, passa lá, tá bom? E você vai entender um pouco mais, aí você pode voltar para cá. O curso é seu, vai estar contigo para sempre. Então, você pode voltar aqui também, aprender um pouco mais, tá bom? O time responsável, né? A pessoa responsável é o time de desenvolvimento. E a conclusão das tarefas é uma forma. Por exemplo, criar uma collection é um tipo de tarefa. Então, é um ambiente muito mais de time de desenvolvimento, tá bom? Seguindo, nós temos um nível também de tarefas e histórias, tá bom?
Então, principalmente tarefas, a gente tem as tarefas que são evolutivas. Então, por exemplo, essa tarefa de criar collection é uma coisa que vai evoluir o produto, mas temos tarefas também, principalmente isso vem do Safe também, tá, gente? É do tipo Spike, que é um tipo de tarefa que vem lá do Extreme Programming, tá? E também foi incorporado pelo Safe, que é um estudo, um drill down, é um estudo realmente para você reduzir a incerteza sobre um determinado item. Por exemplo, você tem que fazer uma collection. Poxa, eu não sei criar uma collection, eu preciso estudar isso. Então você cria um tipo de tarefa do tipo Spike, para que você estude um pouco sobre como criar uma collection de uma forma mais organizada, mais estruturada. Então você cria um tipo de tarefa chamada Spike, tá bom? E você pode associar ela à sua collection, por exemplo, tá? Temos o tipo bug, tá bom? Então, origem, tem várias origens, todo mundo usa o tipo de bug. Então, uma correção de uma determinada atividade e uma história, tá bom? E temos também o tipo de risco, tá? Então, também utilizamos a parte de risco a nível operacional, a nível de tarefa, ou até mesmo nível de história, onde a gente mensura um risco iminente e a gente tem que fazer uma escolha, se a gente vai mitigar, se a gente vai assumir o risco, se a gente vai fazer alguma ação sobre esse risco, eliminá-lo também, por exemplo. Então, temos esses 3 tipos aí e muitos outros também de tarefas, histórias que você pode criar para auxiliar na gestão do seu projeto, tá bom? Então, quais são os papéis e responsabilidades de cada um, tá? Fazendo aqui, trazendo já para um fechamento. O Product Owner ele tem a responsabilidade de priorizar o backlog. Então, o Product Backlog é dele, tá? Enquanto o Product Manager ele tem que fazer a definição estratégica das coisas, tá? Que também é o que a gente falou um pouco na aula passada. O Product Owner tem o detalhamento de requisitos de negócio. Então, ele é o responsável por transformar as histórias em histórias entendíveis, tá? Então, já o Product Manager, ele faz a parte de priorização de iniciativas e temas. Então, ele, junto com o Agile Coach, um Agile Master, ele faz ali as dinâmicas de WSJF, faz as dinâmicas de Moscou, como a gente falou na aula passada, para fazer essa priorização. O Product Owner, ele tem a adaptação contínua do backlog. Então, que é aquela parte de priorização, repriorizar a nível de história, a nível de feature, junto com o PM, mas a nível de história ele tem autonomia completa para fazer isso, tá? E também definir os critérios de aceite para cada uma das histórias, né? O que é critério de aceite, Mate? Critérios de aceite são requisitos mínimos que o PO ele exige que aquela história ela esteja contemplando. Por exemplo, a nossa história que a gente tinha de criar uma collection. Um dos critérios de aceite seria a collection contemplar, por exemplo, campos como ID, nome e crédito do cashback, valor do crédito do cashback. Se não contemplar isso, a história não está pronta. Então, os critérios de aceite é o que define a história, principalmente como aceita ou não pelo PO. E isso é revisitado lá na review, conforme você já conhece aí do Scrum, tá bom? O Product Manager, ele faz o alinhamento com um objetivo de negócios, então alinhamentos quinzenais ou semanais com o time de negócios para fazer o double check, fazer aquele facing com o pessoal, com os stakeholders, para entender se está tudo organizado, se tem alguma coisa go-to-market que precisa entrar ou se está tudo certo. Então, a comunicação com os stakeholders ela é constante, tá bom? O Product Owner faz a gestão de riscos táticos e operacionais, já o Product Manager faz a gestão dos riscos de forma global, de forma geral, tá bom? Além da alocação de recursos, conforme a gente também falou na aula passada, sobre preciso chegar no objetivo em 3 meses, o que eu preciso para chegar em 3 meses. Agora eu preciso chegar em 1 mês naquele mesmo objetivo, o que eu preciso para chegar em 1 mês. É o PM que faz toda essa gestão e consulta o Product Owner sempre que necessário para saber alguma peculiaridade de alguma coisa, tá? O Product Owner e o Product Manager tem que ter uma colaboração, tá? Uma colaboração mútua entre os dois é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, tá? Então, é isso um pouco da nossa aula de hoje, que a gente tem aqui. Então, esse documento vai estar aqui para você baixar e conferir e estudar um pouco mais a fundo. Escreva algumas coisas aqui, mande para mim dúvidas, sugestões, o que vocês tiverem aí de ideias ou problemas que estiverem enfrentando na parte de entendimento, mandem para mim. Eu vou ter o prazer gigante de responder você e te auxiliar nessa jornada aí
rumo ao entendimento de todo o contexto para a gente chegar assim no Azure e fazer tudo isso acontecer de forma automática, tá bom? Até a próxima, valeu, um abraço e tchau!